10 anos depois da cratera do metrô aqui de São Paulo, que causou a morte de 7 pessoas, famílias das vítimas ainda sofrem com as sequelas da tragédia e o peso da impunidade. Reportagem especial, repórter Ellen Brown. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2007. O canteiro de obras daquela que seria a mais moderna linha do metrô de São Paulo, a linha 4 amarela, vira palco de uma tragédia. Em segundos, uma cratera de 30 metros de profundidade e 80 metros de diâmetro foi aberta em pleno bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O desabamento provocou a morte de 7 pessoas e interditou 94 imóveis na região. A cratera engoliu carros, caminhões e parte de uma rua, além do próprio canteiro de obras. Enquanto prédios e casas eram rapidamente esvaziados, moradores da região de Pinheiros ficavam sem luz. A marginal do Rio Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade, sofria interdições. E todo mundo tentava entender o que estava acontecendo. Após esse acidente, nós não conseguimos falar com esse carro, nem através de rádio e nem através de celular. O próprio sistema de rastreamento via satélite dá o micro-ônibus neste local, a uma profundidade de 28 a 30 metros. A Defesa Civil nos deu 2-3 minutos para entrar lá dentro, com segurança, né, e para retirar alguma roupa, algum documento, e aí foi lacrada a casa sábado e começou a demolição, né? 10 anos depois desta tragédia, seu Antônio Manuel Dias Teixeira ainda busca compreender o que houve naquele dia. A sexta-feira em que ele perdeu a casa, os móveis e as memórias. O acidente foi no dia 12, logo depois do almoço. Ficamos na rua até quase escurecer, quando foi determinado que todos fossem para o hotel. Aí depois fiquei, pra você ter uma ideia, fiquei do dia 12 de janeiro até o dia 23 de novembro dentro do hotel. Hoje, pra você ter uma ideia, hoje a minha família foi embora, tá? Eu moro sozinho na kitnet em 30 metros quadrados, tá bom? A minha vida vira de cabeça para baixo. Minha família foi embora, porque aqui não dá para ficar todo mundo. Eles voltaram para o interior, para a minha cidade, voltaram lá para o interior. Eu fiquei sozinho aqui em São Paulo porque eu tenho que trabalhar. Nossa. Hoje eu moro sozinho, minha família no interior. Tudo isso por causa do acidente do metrô. Se as indenizações que seu Antônio recebeu do metrô e da prefeitura não permitiram que ele reestruturasse a vida, tampouco os familiares dos 7 mortos puderam sentir, de alguma forma, o consolo da justiça. O consórcio responsável pela obra da linha 4 amarela do metrô de São Paulo negociou propina para evitar investigação sobre acidente de 2007. Justiça inocenta 14 pessoas acusadas de responsabilidade em acidente durante obra do metrô na capital paulista. Em outubro do ano passado, a Justiça Paulista inocentou todos os 14 réus do caso. Entre eles estavam funcionários do metrô, do consórcio Via 4 Amarelo e empresas que projetaram a obra. No consórcio de construção da linha, o Via Amarela, estavam juntas empreiteiras como OAS, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez e Odebrecht. No ano passado, dentro da investigação da Operação Lava Jato, a Polícia Federal organizou uma lista de casos em que Odebrecht é suspeita de ter pago propina a políticos para obter vantagens indevidas em contratos com o poder público. Entre eles estão mensagens com pedidos de pagamento de porcentagens referentes a obras da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Bom, é bom lembrar que o Ministério Público recorreu recentemente da decisão da Justiça que inocentou os 14 réus no caso da cratera do metrô. E, professor Vila, a gente estava até comentando aqui fora do ar, na época eu estava aqui já na Jovem Pan, a gente fez uma cobertura maciça desse acidente, e eu me lembro que no sábado, o acidente foi numa sexta, no sábado, no dia seguinte, um homem chegou para mim, eu estava lá trabalhando na reportagem da Jovem Pan, ele chegou para mim e falou o seguinte: você é da Jovem Pan? Eu falei, sou. A minha mãe está desaparecida desde ontem. Era uma das vítimas dessa tragédia. Ela tinha ido a uma consulta médica, a dona Abigail, ela tinha ido a uma consulta médica naquela região. E aí ele ligou no consultório, falaram que ela já tinha saído. Sim. E batia o horário do desaparecimento dela. Infelizmente, ela morreu nessa tragédia naquela sexta-feira. É terrível, né? Terrível, né? O duro é o desenvolvimento do inquérito, da ação, quer dizer, no fim, quem é que foi penalizado? Ninguém, os que morreram. Né? Os que morreram, é incrível, claro. Né? É incrível. É um negócio, é coisa que é só no Brasil, né? E eu fico imaginando essas construções apressadas, o cuidado, né?
que é o mau cuidado que é feito, né? O despreparo, né? Isso é uma sucessão, isso é uma grande tragédia e é terrível. O processo vai indo e não dá nada, ninguém é penalizado, não há uma indenização também àqueles que sofreram, né? Essas perdas, como esse senhor em relação à sua mãe. Não, é terrível. Esse é o Brasil, é isso que nós temos de mudar, né? Agora, e essa linha é interminável também, essa linha amarela, né? Era para inaugurar para a Copa do Mundo, inclusive. E a gente perguntou ontem, inclusive, para o secretário Pelicione, as estações intermediárias Mackenzie, só no fim do ano ou começo do ano que vem. A Fradique Coutinho ficou 4 anos para inaugurar, estava pronta, né? É incrível, e tem a Oscar Freire também. Sim, ali, Oscar né? Freire também. Morumbi, Vila Sônia... Certo. Daí vai ficar para os próximos Copa anos. Do Mundo. Acho que provavelmente o São Paulo muda de estádio, pode ser que daqui a pouco resolva nem mais ter o Morumbi e tal. É incrível, não termina. Então, e além o mais importante disso tudo é essa questão da péssima ação da justiça. Alguma coisa, ou o processo não teve... Porque eu fico pensando também em quem julga, né? Vamos olhar o outro lado do balcão. Muitas vezes você também não tem provas suficientes para condenar. Você pode até querer condenar, mas o juiz precisa, entre aspas, ser provocado para aquela ação. Em suma, se não tem provas no processo que permite a condenação, aí tem o outro lado, quer dizer, como é que esse processo foi instruído, e essa ação, né, essa ação penal, isso que eu desconheço porque eu não vi e tal. Agora é uma tragédia, uma coisa terrível, mas mostra como mal funciona a justiça no Brasil, e as obras públicas e algumas das empreiteiras citadas continuam aí, né?